Agora a gente vai começar com um bastidor para vocês a respeito do ataque dos três poderes, para vocês entenderem a gravidade do que o Flávio Dino está falando, tá? Os jornalistas perguntaram muitas vezes sobre o que o governo sabia, afinal de contas, sobre esses atos. O governo tinha a dimensão do que ia acontecer, o governo não estava preocupado e Dino falou, estávamos. Tanto que, né, acionei Força Nacional, agora há ali limitações de competência para atuar. Na rua, ali, a competência era da Polícia Militar. E o governo do Distrito Federal não sabia o que estava acontecendo? Sabia. Eu apurei, a Gabriela Coelho também, inclusive tem um texto dela já no site da CNN, eu tenho um pouco mais, ou algum ângulo diferente do dela. A ABIN, eu conversei hoje com pessoas ligadas a servidores da elite da ABIN. A ABIN emitiu alertas diários. Atenção, a ABIN emitiu alertas diários ao governo do Distrito Federal e ao governo federal a respeito dos atos que estavam sendo chamados para este final de semana. E mais, a ABIN, segundo eu apurei, foi transparente, dizendo que, abre aspas, o que disse a fonte, haveria volume e que havia a possibilidade dos atos serem violentos. Por que é que a ABIN fez esses reports, né? Para que o governo ficasse ciente do risco. Com base no quê? Com base num alerta emitido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, de que havia um volume incomum de ônibus sendo fretados a caminho da capital federal e que esse volume incomum de ônibus sendo fretados para ir a Brasília suscitava uma atenção maior das autoridades envolvidas no caso. Isso foi avisado a Flávio Dino, foi avisado a Ibanez Rocha. E a partir de agora eu vou começar a explicar um pouco o porquê dessa indignação. Porque avisados que estavam, Flávio Dino logo cedo fala, olha, vou chamar a Força Nacional, vou chamar isso e tá tudo certo que eu tô falando com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. O que acontece ato contínuo, né? Ele descobre, segundo ele, né, que Ibanez Rocha havia modificado o plano e permitido a entrada dos manifestantes na esplanada. O então secretário de Segurança acompanhou o quebra-quebra em Brasília de Orlando, havia viajado de véspera e veio dele a garantia, segundo está dizendo Ibanez Rocha, de que estava tudo equacionado. Mas o governador Ibanez Rocha recebeu relatos de que a polícia estava não só franqueando o acesso à esplanada, como escoltando os manifestantes. Tudo tranquilo, tudo favorável, mesmo com os avisos, os alertas inúmeros feitos pela área de inteligência do governo federal. A ABIN, então, de novo, eu reforço, produziu nesta semana, a semana que antecedeu esse domingo sangrento que você está vendo aí, esse domingo de quebra-quebra, sangrento institucionalmente, a ABIN produziu alertas diários sobre o volume e o risco de vandalismo nas manifestações golpistas de ontem. E o governador do Distrito Federal ignorou esses alertas. O Ibanez Rocha, Daniela, ele fica sozinho com a conta do que aconteceu? Não, por conta da confiança que depositou na palavra do governador de que tudo daria certo, Flávio Dino também saiu chamuscado. E mais, José Múcio Monteiro também sai chamuscado. Eu trago um registro para vocês que eu vou tratar logo mais adiante a respeito de quem é que estava no quartel-general do Exército e por que é que os militares ontem pediram, você vê o Dino falando, né, na coletiva, houve uma tratativa administrativa de que isso seria feito hoje, porque havia parentes de militares no QG do Exército. Eu vou trazer isso em instantes. Agora eu quero ouvir aqui rapidinho os meus colegas que estiverem disponíveis aqui para tratar desse assunto e do preço, o preço que vai ficar para cada um desses envolvidos. Edu, conta para mim quem que a gente tem na manga aí. Se o Nakagawa tiver, quero. Yuri Pita, quero. Joga todo mundo aqui para mim, por favor. Tá aí, Yuri Pita, Leandro Rezende e Larissa Rodrigues. Eu vou começar com você, Yuri. A ABIN fez alertas diários, me relatou a fonte, o que ampliou e deu conjunto probatório, digamos assim, para a tese de que Ibanez
abraçou o risco e agiu com dolo, na medida em que abraçou um risco muito alto contra a segurança institucional do Distrito Federal. Eu começo ouvindo você, querido. Oi, Dani. Boa tarde para você, Larissa, Leandro, quem está com a gente no 360. É inegável que depois de tudo que aconteceu ontem, há uma responsabilidade muito grande de Ibanez Rocha por ser o governador. A grande questão agora é o quanto dessa responsabilidade é culposa, ou seja, sem intenção, ou dolosa, e este é o ponto que, à medida que informações vêm sendo reveladas, vai se tornando uma questão cada vez mais preocupante para o agora afastado governador do Distrito Federal. Porque uma série de autoridades, sejam ex-governadores do Distrito Federal, pessoas que fizeram parte do aparato de segurança pública do Distrito Federal, em outras ocasiões de manifestações políticas, de pessoas contrárias, seja ao governo federal, seja ao próprio governo distrital, fizeram manifestações e não conseguiram chegar com tamanha facilidade à Praça dos Três Poderes, ao Congresso Nacional. Mesmo em 2013, quando houve aquela primeira imagem de ocupação dos manifestantes sobre a laje do Congresso Nacional, em que houve danos à sede do Ministério de Relações Exteriores. Naquela ocasião foi o Itamaraty que foi alvo de vandalismo em 2013, mas não chegou-se ao ponto que chegou hoje, atingindo as sedes dos três poderes. E há muita clareza e há muita preocupação também do quanto, como disse ontem o ministro Flávio Dino e hoje voltou a fazer menção a esses riscos, a necessidade de se apurar omissão das autoridades competentes, a infiltração de ideologias em corporações policiais. Por isso, há uma série de cuidados de outros governadores para não essa preocupação em manter o controle das suas tropas, e trago já também a informação, Dani, do quanto nas próprias corporações há essa preocupação em deixar claro que os agentes de segurança, que são profissionais que respeitam a Constituição, não defendem anarquia nem balbúrdia. Tanto que a entidade que representa mais de 75 mil oficiais das polícias militares em todo o Brasil, por meio do seu presidente, Coronel Marlon Tesa, que é da Polícia Militar de Santa Catarina, divulgou já uma nota deixando muito claro que repudia e defende a punição não só de quem agiu, mas também de quem se omitiu para os resultados que a gente vê nas nossas imagens, a depredação da sede dos três poderes. E como me disse Coronel Marlon Tesa, o compromisso de quem faz jus à farda que usa é respeitar a Constituição, as leis e a democracia.